Bom dia a todos. Bom, essa música eu coloquei de propósito antes dessa aula, pedi para o coral cantar, porque você que está nos visitando, nós como igreja estamos estudando durante esse mês o tópico dinheiro, finanças, riquezas com a igreja. Então, temos estudado o princípio do tesouro. E essa área, dinheiro, finanças, riquezas, é uma área que prova muito o nosso coração, como nós acabamos de cantar. Às vezes eu canto essa música e às vezes eu não dimensiono o que eu estou cantando. Para Deus provar o nosso coração, para Ele ver se há dentro de nós alguma coisa que está acima do nosso amor por Ele. Então, já temos estudado sobre o princípio do tesouro. Eu quero pegar essa palavra princípio e trocar por chave. Que chave abre um tesouro, né? Então, a chave número 1 é: meu coração está direcionado onde eu deposito meu tesouro. Essa é a chave número 1 que a gente já ouviu aqui. A chave número 2, tudo pertence a Deus e eu sou simplesmente um administrador. E a chave número 3, que é essa que nós vamos estudar hoje: os céus e não a terra são o nosso lar. Bom, no livro de um escritor, pastor muito famoso americano chamado Richard Foster, o nome do livro é Dinheiro, Sexo e Poder. Ele aborda esses 3 fatores: dinheiro, poder e sexo, como algo que atinge profundamente nossa vida. A vida da humanidade. Não há, na opinião dele, assuntos que estejam tão interligados e que causam tanta controvérsia na história humana. Na visão do Foster, não há outros fatores que tenham tanto poder para abençoar a vida do ser humano, mas também para destruir a vida humana. E não existe nenhuma outras coisas que são mais buscadas do que esta por todo ser humano. Nações se ergueram e foram destruídas por causa de sexo, poder e dinheiro. Famílias inteiras se ergueram e também se destruíram por causa disso. Mas hoje eu quero falar somente do tema dinheiro. E ele compartilha no início do livro dele, se você quiser ler o livro, é um livro muito profundo. Ele fala da face luminosa do dinheiro, mas a face sombria do dinheiro. Como usamos o dinheiro, como nós vemos o dinheiro, como nós lidamos com ele, como nós administramos o dinheiro. Isso tem tudo a ver com nossa salvação, com nossa maneira de viver, para ter essa vida abençoada ou essa vida amaldiçoada. E ele usa uma frase que eu quero compartilhar com vocês, de Tom Kempis, que é o escritor do livro A Imitação de Cristo. É um cristão que também já morreu, esse Tom Kempis. E no livro dele ele fala assim: é vaidade buscar as riquezas que perecerão e depositar dela a esperança. É vaidade também aspirar a honra e subir até a elevada posição. É vaidade seguir a luxúria da carne. Então vamos ler o que Jesus fala sobre esse tema na Bíblia. Lucas capítulo 12. Versículo 32. Se você não tem uma Bíblia,
Eu gostaria de convidar você a compartilhar com a pessoa ao seu lado, se você está nos visitando. A Bíblia é a palavra de Deus, é o livro de Deus. Deus se comunica conosco através desse livro. É onde nós ouvimos a voz de Deus, é através da Bíblia. A voz de Jesus, as Escrituras sagradas. Em Lucas 12:32, Jesus continuou: meu pequeno rebanho, não tenham medo, pois o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Vendam tudo o que vocês têm e dê dinheiro aos pobres. Arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Vamos orar. Deus grandioso, poderoso, magnífico, dono de tudo que pertence a esta terra, a este mundo e até ao universo. O Senhor conhece onde está o tesouro de cada um de nós. Lá nos porões do nosso ser, da nossa alma, do nosso coração, que o coração é a sede onde todos os nossos sentimentos, emoções, desejos brotam. E é lá que o Senhor quer trabalhar. Prova nosso coração nessa área e revela nossos corações. Se há pessoas aqui ainda que têm uma visão distorcida de dinheiro e o Senhor, que tem medo de falar dessa área, que acha que esse é um assunto que não dá para ser falado, porque isso cria, como nós aprendemos, controvérsias. Mas Jesus nos chama a vender tudo o que nós possuímos, e a gente vai viver de quê? Se vendemos tudo. Ajuda-nos a entender isso profundamente, espiritualmente, para que através de nossas vidas, através da igreja, através da presença do Senhor em nós e das bênçãos materiais que o Senhor tem derramado imensamente na vida de cada um de nós, o reino do Senhor avance. Que o Senhor levante aqui pessoas nessa igreja que vão ofertar com generosidade, e que o Senhor atinja o propósito do Senhor através de nossas vidas. Te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vemos aqui Jesus afirmando para os discípulos, para que eles vendessem tudo o que eles tinham e desse dinheiro aos pobres. Eu fiquei pensando nessa fala de Jesus. Essa fala de Jesus está no contexto aí, se você for ler o capítulo 12 inteiro, Jesus está com a multidão e ele está pregando o evangelho. Aí, no meio do sermão dele, um homem fala: mestre, manda que o meu irmão divida a metade dos bens dele comigo. Aí Jesus fala: quem sou eu para fazer isso? Aí conta uma história, uma parábola do rico insensato, que era rico diante da sociedade, diante das pessoas, mas não era rico diante de Deus. E aí depois ele fala das preocupações da vida, que está ligado com o sermão lá de Mateus 6. Ele fala: olha, os passarinhos têm comida, Deus não deixa faltar nada para eles. Ele pede para o grupo pôr o reino em primeiro lugar. E aí surge essa fala. Mas aqui há um detalhe, que ele está falando com o pequeno rebanho. Eu acredito que é um grupo seleto, é um grupo de poucas pessoas. 12 ou mais. Imagina Jesus vindo aqui hoje para a gente, subindo aqui nesse microfone. Vocês querem me seguir? De verdade? Sim, quero.
O que você tem para vender? Tenho nada para vender. Não, você tem alguma coisa para vender. O que você tem para vender? Fala para mim. Isso parece uma fala muito insensível, muito sem noção. Mas eu lembro, anos atrás, eu solteiro na igreja, lá nos anos de 94 e 95, eu estava vivendo uma crise na minha vida, assim, eu não tinha emprego, não tinha dinheiro, eu estava morando com os irmãos, eles que estavam me ajudando a pagar as contas. E a igreja ia mandar uma missão, eu não lembro para onde. E aí foi pedido de cada discípulo dar alguma coisa. Eu não tinha emprego, não tinha nada. A única coisa de valor que eu tinha era um aparelho de som da Gradiente, que custava uma nota, que minha mãe me deu. E lá na casa que a gente morava, a gente ouvia esse som. Eu gostava lá de ouvir meu Legião Urbana, Caetano Veloso, Djavan. Aí eu acho que eu vou vender esse som. Mas doeu para dar o som. Doeu. E eu vendi. Eu acho que isso tem a ver com o que Jesus está falando. O que dói para você dar na hora de você ofertar? Dói. Irmãos, olha, deixa eu falar para vocês que o Héctor veio semana passada, pediu para levantar quem foi batizado antes de 2000, depois de 2000. Os irmãos que chegaram aqui, 15 deles, eles vieram com desafio quando vieram. Sabe qual era o desafio? Trazer uma mala só na viagem, mais nada. Você, Miqueias e Camila, vocês só precisam de uma mala para guardar das suas coisas. Mais nada. É uma mala para levar as coisas, a fé em Deus, porque Deus vai o quê? Ele diz aqui, o próprio Jesus, olha que interessante, meu pequeno rebanho, não tenham medo, porque Jesus percebeu o medo na hora de pedir dinheiro para os discípulos, para eles venderem as coisas. Eu não quero que você saia vendendo nada de forma irresponsável, emocional, tá bom? Eu quero que você tenha convicção sobre esse assunto. Nós não queremos aqui fazer negócio com a palavra de Deus. Aqui não é um mercado. Mas Deus, Jesus, Ele fala, olha, vocês têm que ter alguma coisa para vender. E no versículo 32, por que a gente não deve ter medo? Ele deixa claro, o Pai tem prazer em dar o reino a vocês. Gente, isso aqui é um nocaute. Sabe quem é a pessoa generosa em tudo que a gente tem? É o Pai. E ele fala no versículo 33, vendam tudo que vocês têm e dê dinheiro aos pobres, arranjem bolsas que não se estragam e guardem as suas riquezas no céu, onde elas nunca se acabarão, porque lá os ladrões não podem roubá-las e as traças não podem destruí-las. Bom, o que Jesus está vendo aqui no coração dos discípulos? O que ele está colocando para eles? Para esse pequeno rebanho? Esse desafio. Eu já falei aqui sobre as mulheres que gostam de levar na bolsa um monte de coisa, não, mulheres? A bolsa cabe um monte de coisa. E tem bolsas que são caríssimas. Mas dentro da bolsa vai mais coisa. Guardamos carteira, celular, para as mulheres kit de maquiagem.
Homem não anda muito com bolsa. Mas cada um de nós aqui, na visão de Jesus, guarda alguma coisa. Será que ele está querendo dizer que a gente deve acumular tesouros no céu? Ele está dizendo, olha, pessoal, vocês têm que abrir uma poupança lá no céu, é isso que ele está falando? Como a gente abre aí uma poupança na caixa, no banco, e vai colocando dinheirinho lá. Ou ele está falando, não, você tem que abrir uma conta de investimento lá. Mercado financeiro no céu, não é nada disso. E se nós guardamos alguma coisa, Jesus coloca o desafio para cada um de nós, vender aquilo que a gente guarda. Tem pessoas que acumulam muitas coisas na vida. Tem até um programa na TV a cabo chamado de acumuladores. É uma doença. A pessoa acumula um monte de lixo dentro da casa dela, uma coisa que não presta. Eu não sei se você está acumulando roupa, não sei se você está acumulando sapato, eu não sei se você está acumulando batom, eu não sei se você está acumulando celular, brinquedos, porque quando é criança, eu vejo minha filha, ela tem um monte de brinquedos lá no quarto, ela já está com 14 anos, e tem brinquedos que ela não usa mais, mas quando eu falo para ela que, olha minha filha, você poderia doar esses brinquedos para uma criança menorzinha, o coração, não, esse daí tem um valor tremendo para mim. Mas não é só ela que é assim, é nós também, a gente acumula camisa, a gente acumula sapato, a gente compra muita roupa, gente. Tem 15 camisetas, 15 camisa longa, 15 calça jeans. Para que tudo isso? Isso tudo custa dinheiro. 5 carros, são 5 IPVA. Então, todos nós, na visão de Jesus, guardamos alguma coisa. O que Jesus está querendo dizer para os discípulos, para nós? Gente, pessoal, vamos viver com simplicidade. Vamos ser acumuladores de riquezas no céu, que é o nosso lar eterno, e não acumular aqui na terra. O que Jesus está querendo dizer para o grupo de seguidores dele, que eles deveriam viver de tal maneira que a vida deles expressasse isso, que eles estavam acumulando não aqui na terra, uma vida de doação e não de acumulação. Somos chamados para ser doadores. No versículo 34, ele diz, pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. O que ele está dizendo é que nosso coração é direcionado para aquilo que a gente considera que é rico, que tem valor. Isso aqui são valores. São valores que nós temos na vida. É aí que nosso coração vai ser direcionado. E uma coisa que ele está basicamente dizendo para cada um de nós aqui, e eu vou pedir com muita humildade falar isso para vocês. Me mostre seu extrato bancário e eu sarei onde seu coração está direcionado. Me mostre seu extrato de cartão de crédito. Eu vou ver tudo que você compra. E você vai revelar seu coração. Seu coração vai ser revelado. Quanto você gasta lá, a fatura do seu cartão de crédito. Porque a fatura do cartão de crédito muitas vezes é maior do que a oferta. Muito maior.
3 vezes mais às vezes. Me mostra teu talão de cheque, que eu vou ver onde está teu coração. Onde que eu dou o cheque alto, gordo? Onde que é? Quanto que eu dou? Irmãos, Deus quer nosso coração completamente. Jesus colocou o dinheiro como um Deus. Ele falou: vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Queria perguntar para vocês, como estamos usando o nosso dinheiro? A maior parte dele, que Deus nos deu. Eu acredito de todo o meu coração que dinheiro é um termômetro que Deus usa para nos abençoar, mas também para provar e revelar nosso coração. Dinheiro prova a nossa visão do futuro. Eu fico preocupado demais com o meu futuro. Então eu preciso fazer uma acumulação agora. Eu não confio que Deus vai cuidar totalmente da minha vida. Não estou falando que você não seja prudente. Não é ser imprudente. Mas eu cuido do meu futuro dos meus filhos, da minha carreira. Eu invisto dinheiro nisso. Mas acumular no céu não é tão importante, significativo. Deus usa dinheiro também para revelar nossa ansiedade pelas coisas que nós queremos. Olha, se tem uma pessoa que anseia um montão de coisas, essa pessoa é ser humano. E como se parece a vida de alguém que está acumulando tesouros na terra e não no céu? Vamos aprender com o exemplo da Bíblia. Eclesiastes, capítulo 5. Como se parece a vida de alguém que está acumulando tesouros na terra e não no céu. Versículo 10 ao 17. Quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Quem tem ambição de ficar rico nunca terá tudo o que quer. Isso também é ilusão. Quanto mais rica é a pessoa, mais bocas tem para alimentar. E o que ela ganha com isso? É apenas saber que é rica. O trabalhador pode ter pouco ou muito para comer, mas pelo menos dorme bem à noite. Porém, o rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir. Eu tenho visto neste mundo essa coisa triste. Algumas pessoas economizam dinheiro e sofrem com isso. Perdem tudo no mau negócio e assim não deixam nada para os filhos. Como entramos neste mundo, assim também saímos. Isto é, sem nada. Apesar de todo o nosso trabalho, não podemos levar nada desta vida. Isto também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento. E o que é que ganhamos com isso? O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Como se parece a vida de alguém que está colocando a sua esperança aqui só nesse mundo, acumulando riquezas nesse mundo. Na visão do sábio Salomão, quem ama o dinheiro nunca ficará satisfeito. Ele fala isso aí no versículo 10. Quem ama o dinheiro. Mas dinheiro não é bom? Claro que é bom. Você gosta de dinheiro? Gosto de dinheiro. Mas como que eu lido com ele? Eu amo o dinheiro,
Ele tem controle sobre mim ou eu tenho controle sobre ele? E o Salomão, ele que foi o cara mais rico do mundo na época dele, está na Bíblia isso, ele foi um cara que começou a correr, a correria da ilusão, a correria de acumular. Ele construiu casas, ele construiu pomares, ele fez festas incríveis com os melhores cantores, ele teve todo tipo de mulheres loiras, morenas, ruivas, ele teve mais de 700 mulheres, no harém dele havia todo tipo de mulher, ele queria dormir com uma, ele dormia, ele queria dormir com outra, ele dormia. Então ele foi um homem, ele viveu tudo isso, mas ele estava sem Deus, porque Deus já tinha avisado para o povo dele não se unir com mulheres que não fossem do povo, mas ele perdeu o juízo, começou a apostar a sua vida em construir coisas, e vai construindo coisas, e constrói ponte, e constrói açude, e constrói rodovia, e constrói monumentos, e aí, não, vamos construir um maior ainda, e é assim. Mas aí ele percebeu que tudo aquilo era como correr atrás do vento. Quanto mais bem acumulamos, ele diz, mais pessoas consomem esse bem. Você tem uma casa grande, é bom ter uma casa grande, mas cuidar de uma casa grande consome dinheiro. Você tem que contratar pessoas para limpar. Tomara que você tenha dinheiro para contratar pessoas para limpar. Não sou contra ter casa grande. É bênção de Deus. Quanto mais acumulamos, mais preocupações temos para administrar as coisas. Mais coisas. Você tem conta de TV a cabo, conta de internet, conta de telefone, conta de escola de criança, conta disso, conta daquilo, conta daquilo, conta daquilo. Administrar tudo isso, se você não tiver uma visão, fica difícil. Por isso que Jesus está falando para os discípulos, larga tudo isso, fica com o que é básico, porque aí você vai ter menos preocupação, porque quanto mais a gente quer crescer de padrão de vida, e eu não sou contra isso, mais preocupações a gente vai ter, porque a gente vai ter que pagar as coisas que esse padrão de vida traz para nós. Mas eu fiquei pensando, como que Salomão, o homem mais rico do mundo, aprendeu que riqueza não satisfaz? A insatisfação, irmãos, está dentro de cada um de nós. Insatisfação. Tira o IN, fica satisfação. Por que existe a insatisfação? Por que essa correria de acumular, de querer provar para si mesmo e para o mundo e para as pessoas que você é alguém que teve sucesso na vida? Porque se a gente for olhar os personagens da Bíblia, os mais proeminentes não tiveram tanto sucesso assim na vida. Vamos pensar em João Batista. Morava no deserto, vestia uma roupa esquisita, comia comida esquisita. Então, se vamos pensar no Abraão, saiu de uma terra, foi para a outra andando pelo deserto. Vamos pensar em Moisés, largou a vida no Egito para andar 40 anos no deserto com um povo que... Será que nós queremos imitar realmente a fé desses homens? Se a nossa igreja não vai ser sal, a gente vai ser mais uma igreja. Como as outras. Eu não estou contra aqui as outras igrejas. Estou falando de espírito. O que a gente está disposto a largar a mão para ser enviados, para treinar pessoas, para batizar pessoas.
Isso tem a ver com nosso coração. Mas no versículo 16 aqui do capítulo 5, sabe o que Salomão, a conclusão dele? Esse cara que construiu, que experimentou de tudo, que construiu várias coisas na época dele, ele diz assim: isso também é muito triste. Nós vamos embora deste mundo do mesmo jeito que viemos. Trabalhamos tanto, tentando pegar o vento, e o que ganhamos com isso? Olha, esse estilo de vida, segundo ele, é muito triste. E a gente está vivendo num contexto de sociedade onde os escândalos estão pipocando a cada hora, mas você percebe que tudo o que hoje acontece no contexto do Brasil envolve dinheiro, poder e sexo. Dinheiro tem um poder de influenciar tanto para o bem como para o mal. Tem gente que mata por causa de dinheiro, tem gente que trafica crianças, trafica pessoas por causa de dinheiro, tem gente que trafica órgãos por causa de dinheiro, trafica drogas por causa de dinheiro. Tem gente que manda matar o pai por causa de dinheiro, a mãe. Pessoas mentem por causa de dinheiro. Pessoas se mergulham em dívidas por causa do dinheiro. Fazem coisas que não podem fazer por causa de dinheiro. Olha, eu gosto muito de futebol, mas essa transação que houve do Neymar aí, um jogador de futebol custar 800 milhões. Gente, onde o ser humano está? Isso é como está doente o ser humano. Mas sabe o que a imprensa faz? Neymar, o homem mais caro do mundo. Gente, aí a gente olha para o que está acontecendo na África, na Síria, aquele êxodo de pessoas querendo comer, querendo atendimento médico, querendo assistência social. O foco está no Neymar, na transação milionária do Paris Saint-Germain. Tinha um pastor que uma vez ele estava conversando com um grupo de amigos e nesse grupo tinha um cara rico que não era um cristão. E esse cara era muito rico. Perguntou para ele assim: pastor, o que eu preciso fazer para seguir Jesus verdadeiramente? Mas o cara fez essa pergunta com um tom de ironia, que o pastor sabia que ele era rico. Aí o pastor pensou um pouquinho e perguntou para ele assim: bom, a primeira coisa que Jesus ia procurar de saber de você é como que você acumulou essa riqueza. Foi de forma honesta? E a segunda coisa que ele ia perguntar foi para você vender e dar para os pobres. Você está disposto a fazer isso? O cara riu, falou: não, esse grupo de Jesus é muito radical. E seguir Jesus é radical mesmo. Olha, versículo 17. O que o sábio Salomão está querendo ensinar para nós aqui. O que ganhamos é passar a vida na escuridão e na tristeza, preocupados, doentes e amargurados. Quem vive essa vida de acúmulo aqui na terra e não pensa na dimensão da eternidade do céu, o tempo que vivemos aqui é muito pequeno, comparado ao que vai vir para a eternidade. Se você pega na Bíblia o exemplo lá da parábola do rico e Lázaro, Jesus fala de dois homens, um pobre e um rico. A questão ali não é o rico deu ou deixou de dar, e o pobre, porque era pobre, foi para o céu.
Por isso que ele usa até o nome Lázaro, na minha opinião. Que Lázaro era um discípulo de Jesus, que morreu e ressuscitou. Jesus ressuscitou ele. E o rico fala que era um cara que dava grandes festas, não se preocupava com nada, não se preocupava com o reino de Deus, não se preocupava com Deus, não se preocupava se que Jesus estava ali. Ele estava ensinando para os fariseus e os mestres da lei ali na parábola. Mas ali fala a história de dois homens, de dois personagens. E nós somos um desses dois. É uma história humana com desfecho na eternidade, desfecho espiritual. Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades, o lugar de sofrimento. E não estava aguentando lá. Olha, antes de chegar o dia da nossa morte, que pode ser hoje, pode ser essa semana, pode ser esse ano, nós não sabemos. Cada um de nós está trilhando esse caminho aqui na terra. E se a Bíblia fala de valores, nós precisamos saber quais são os valores que nós estamos acumulando. Estamos vivendo para acumular tesouros no céu e glorificar a Deus? Ou estamos desperdiçando nossa vida aqui na terra, achando que estamos ganhando ela? Porque o que é uma vida desperdiçada? É uma vida sem amor, sem paixão, sem causa, sem propósito, sem convicção. Viver assim é triste. E tem gente que vive amargurados, porque não tem essas coisas, os outros têm, e aí surge a inveja, a competição, os ciúmes. É triste, irmãos, viver dessa maneira. Alguns homens que acumularam riquezas na terra na atualidade afirmaram, falar de alguns deles: faturei milhões de dólares, mas eles não me trouxeram nenhuma felicidade. Quem falou isso? John Rockefeller, o dono do Rockefeller Center lá em Nova York. Aquele conglomerado de prédios em Nova York. Ele que falou essa frase. Outro homem que falou uma frase bem interessante: os milionários raramente sorriem. Andrew Carnegie, outro milionário americano. Os milionários raramente sorriem. E o Henry Ford, o dono da Ford, ele falou uma frase: era mais feliz quando eu era mecânico. A boa notícia é que Deus tem dado para nós a habilidade de como acumular tesouros no céu. O céu é nosso lar e não a terra, amém? Temos convicção disso mesmo? Isso está no nosso coração mesmo? Pensamos nisso diariamente quando nós oramos, quando nós fazemos as coisas? E eu queria pegar um exemplo de alguém que entendeu o que é acumular tesouros no céu, que é o apóstolo Paulo. Em Colossenses capítulo 2, versículo 2 e 3. Vamos ler a palavra de Deus. Essa é uma das escrituras que tem tocado muito meu coração nesses últimos anos. Colossenses 2, versículo 2. Eu espero que ela também toque você essa manhã. O que esse homem aprendeu? Em Colossenses 2, versículo 2, Paulo fala assim, ó: eu trabalho para que o coração deles se encham de coragem e eles estejam unidos em amor, e assim fiquem completamente enriquecidos com a segurança que é dada pela verdadeira compreensão do segredo de Deus. Esse segredo é Cristo, o qual é a chave que abre todos os tesouros escondidos do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Paulo afirma: eu trabalho, eu luto. Para que, Paulo, você faz isso? Para que a igreja, o coração dos irmãos,
Se encham de coragem, percam o medo de doar, de não só doar o dinheiro, mas de doar sua vida, doar tudo o que você tem, pela causa do Evangelho, para que eles estejam unidos em amor, um amor que o mundo vai dizer: uau, isso é diferente, nós não somos iguais, somos o sal, somos a luz. E ele fala: eu trabalho para quê também? Para que a verdadeira compreensão, exige compreensão do assunto dinheiro, para nós. Se nós queremos enviar missões para outro mundo, para outros países, vai custar dinheiro, é responsabilidade. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, o grupo era de 120. Jesus falou: olha, vocês receberão um poder e vocês vão espalhar a mensagem para o mundo inteiro, começando em Jerusalém, depois a Judéia, depois a Samaria e até os confins da terra. Era só 120 pessoas ali. Parece que a igreja era muito pequena. Como que vai alcançar o mundo inteiro? Toda a igreja local tem essa responsabilidade de enviar missões. Mas o que me toca aqui nessa escritura, que ele fala que Cristo é o segredo de Deus. Lembra da chave? A gente precisa de uma chave para descobrir o segredo. E Cristo é a chave que abre. Ele fala aqui, vou repetir: todos os tesouros escondidos. Se existem tesouros que estão escondidos, o que a gente tem que fazer para encontrá-los? Procurá-los. Para encontrar esses tesouros. Que tesouros são esses, Edson? Do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. Sabe? O mundo hoje, e muitos talvez de nós, vê Jesus somente como um mestre caridoso, um mestre paciente, um mestre humilde, um mestre perdoador. Mas nós não vemos Jesus como PhD em administração de dinheiro. Nós não vemos Jesus como PhD de química, de física, de mecatrônica, de engenharia genética. Os estudantes acham que foram os homens que ensinam essas coisas. Mas Paulo sabia que todos os tesouros do conhecimento, da sabedoria, vinham de onde? De Cristo. E olha, ele mesmo falou: Cristo se tornou pobre para enriquecer a muitos. Olha, tem gente que ficou rico por causa de Jesus. Só de escrever um livro, o cara ganhou muito dinheiro e ficou rico, mas quanto que ele está doando pela causa de Jesus? Outro inventou um celular, ficou rico, mas ele acha que foi a ideia dele, a capacidade dele, a inteligência dele. Paulo está dizendo: é Cristo que está te dando isso. E o que nós precisamos fazer, então, para acumular tesouros no céu, que é o nosso lar? Eu queria ler o último versículo, Apocalipse 14, versículo 12 e 13. Apocalipse 14, versículo 12 e 13. O fim de todas as coisas. A humanidade está caminhando para a consumação de todas as coisas. Nós estamos a caminho da consumação. Cada um de nós está caminhando. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Isso é Jesus falando. Isso exige que o povo de Deus aguente sofrimento com paciência
Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz do céu que disse: escreva isto. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado de seus serviços. Como eu posso, Edson, transformar os tesouros terrenos em tesouros no céu? Tendo 3 atitudes no coração. 3 chaves para abrir nosso coração. Entendendo que o seu dinheiro não é seu, você é simplesmente o administrador de Deus. Segunda chave. Meu coração está onde eu deposito o dinheiro de Deus. Terceira chave. Os céus são meu verdadeiro lar, não a terra. É lá que nós vamos descansar de toda essa fadiga aqui da terra. Mas uma coisa que me chama a atenção nessa escritura é que nós vamos levar os resultados do nosso trabalho para Deus. Isso está sendo contado na eternidade. Imagina cada um de nós diante do Rei da Glória no dia do julgamento. E Ele vai perguntar para cada um de nós: o que você fez com os tesouros que eu te dei? Você vai estar de mãos vazias, ou você vai estar com o coração cheio de gratidão, sem medo do que você fez com os tesouros que Ele deu. Vamos orar para que esses princípios, de onde está nosso tesouro, esteja sendo firmados no nosso coração. Pai, te agradeço pelos tesouros espirituais que nós desfrutamos. Ajuda-nos a ter consciência, compreensão e também profundidade de como usar bem as riquezas. Pai, oramos para que, se há coisas na nossa vida, na minha vida, que eu preciso mudar, e eu sei que há, principalmente nessa área, que o Senhor me ajude cada um de nós a reaver onde está realmente nosso tesouro, no que nós estamos depositando nossa esperança, nossa confiança. Se realmente Jesus é o tesouro que abre todos os segredos, que procuremos isso incansavelmente, que lutemos por isso, e que por meio de nossa vida, da igreja, mais pessoas possam ser generosas, como cada um de nós deve ser, e a glória seja dada ao Senhor. Amém.